Muito bem, pessoal. Ainda estudando teoria geral do processo, veremos as condições de exercício da ação. A ação é o meio para se chegar a um fim, ou seja, a prestação pedida ao Estado detentor, que é o detentor da atividade jurisdicional. Ela pode ser subjetiva, de um indivíduo certo e determinado, quanto objetiva, de caráter meta-individual. Portanto, a ação é o instrumento por meio do qual pedimos um provimento jurisdicional do Estado para uma situação jurídica subjetiva ou objetiva afirmada dentro do processo. No entanto, o Estado só tem interesse em levar adiante a demanda apresentada se a mesma contiver requisitos mínimos. A doutrina chama isso de condição da ação. São elas a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade de agir e o interesse de agir. Então vejamos, podemos tentar a memorização por meio do acróstico PLI. Então nós temos possibilidade, legitimidade e interesse. Tratando sobre a possibilidade jurídica do pedido. A possibilidade jurídica do pedido fala da exigência de que aquilo que fora peticionado seja também objeto de proteção do Estado. Algumas observações. A primeira, a ressalva para este ponto é que no processo civil e trabalhista não se faz necessário que os direitos alegados sejam explicitamente previstos em alguma norma jurídica. Ao analisarmos as fontes formais do direito, veremos que a proteção decorre tanto da lei como também de outras fontes. A segunda observação é negativamente, caso o ordenamento seja taxativo, negando qualquer tipo de provisão para determinados comportamentos, o mesmo não será protegido, mesmo em face das outras fontes formais do direito. São os casos de dívida de jogo. Código Civil, artigo 1477. A outra observação, a terceira e última observação, dentro da possibilidade jurídica do pedido, que no caso do processo penal faz-se necessária a expressa previsão da norma reguladora do comportamento. Nesse caso, a possibilidade jurídica do pedido está restrita àquilo que o ordenamento jurídico nos traz. Em primeiro lugar, então, nós temos a possibilidade jurídica do pedido e, em segundo, a legitimidade de agir. A legitimidade de agir busca saber quem pode promover a ação, quem tem a legitimidade para dar o pontapé inicial na ação e contra quem ou em face de quem pode ser movida. Resumindo, a legitimidade de agir fala do autor e réu. Os titulares ativo e passivo da ação são correlativamente os sujeitos ativo e passivo do direito posto em juízo. Após uma coincidência, por um lado, entre o titular do direito, que se defende em juízo, e o titular da ação, e por outro, entre o sujeito passivo do direito posto em juízo e o réu. Assim, a legitimidade aponta para a titularidade do direito e para o ofensor desse direito. Observação aqui nesse ponto da legitimidade de agir. Há uma excepcionalidade quanto aos casos em que aquele que move a ação não é o respectivo titular. A lei admite a figura de um substituto que participe da ação em seu próprio nome, tanto na qualidade de autor quanto na qualidade de réu. Esta é a chamada substituição processual. E por último, o interesse de agir. Então nós temos a possibilidade de agir em primeiro lugar, a legitimidade de agir em segundo lugar e por último o interesse de agir. Sabemos que a função jurisdicional, ou seja, a tarefa
que a tarefa de garantir os direitos violados ou ameaçados de violação é monopólio do Estado. Então, como o Estado é o ente garantidor dos direitos violados ou ameaçados, quando alguém perceber lesão ao seu direito, recorrerá este aos cuidados do Estado. Logo, o interesse de agir é faculdade daquele que viu seu direito violado ou ameaçado, buscando abrigo nos braços protetivos do Estado. Uma observação é que, quanto ao interesse de agir do réu, podemos aduzir que, em face da ação movida contra este, o mesmo herda também o direito de agir a fim de defender-se. Então, encerramos aqui o vídeo no estudo de teoria geral do processo e condições de exercício da ação.